E a casa caiu para Davi Alcolumbre minutos após ele fazer uma declaração cabulosa dizendo que nem se tiver 81 assinaturas para impeachment de ministro no Supremo Tribunal, ele não vai pautar. Traiu o povo brasileiro e traiu os outros senadores, mas agora a resposta já veio rápida, porque o secretário de Estado ali da Casa Branca, ao ver essa declaração aqui no Brasil pelas mídias sociais, ele imediatamente já mandou um recado e vai incluir o Alcolumbre na Magnitsky e outras sanções mais. Agora a coisa ficou séria. Veja agora, pessoal, o que vai acontecer com Davi Alcolumbre se caso ele não colocar em pauta esse pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele achou que poderia enganar o povo brasileiro, mas agora ele se deu mal. Quem vai trazer para nós aqui é o deputado Gustavo Gayer, vai mostrar essa situação e logo após, pessoal, o Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, vai trazer uma atualização porque o governo dos Estados Unidos, Donald Trump, quer aumentar o cerco e a pressão sobre o Alexandre de Moraes e vai vir mais bomba aí, pessoal. Ninguém vai retroceder, não. Confira essa matéria e dá um like nesse vídeo, pessoal. Veja o que está acontecendo lá em Brasília agora. Para você ver como é que são as coisas, né? Eu já cantei a pedra. Eu acabei de publicar um vídeo falando que essa postura, essa fala do Davi Alcolumbre para a imprensa, dizendo que nem com 81 assinaturas ele pautará o impeachment do Alexandre de Moraes. Na hora que eu li isso, eu gravei um vídeo e falei, olha, acho que o Alcolumbre não está entendendo o que ele acabou de fazer. Ele declarou publicamente ser cúmplice de um violador de direitos humanos e protetor desse violador. Então é duas coisas terríveis aí. Primeiro, ele é cúmplice, porque durante o período que ele fez essa violação, cometeu todas essas violações, o Alcolumbre não fez nada, e agora ele é protetor ao dizer publicamente que mesmo com a maioria do Senado favorável ao impeachment, ele vai proteger o Alexandre de Moraes. O Alcolumbre não tem noção do que ele acabou de fazer. Aí eu publico o vídeo falando isso, e vou dar uma olhada no X para ver o que está acontecendo. Cara, não deu 5 minutos, eu encontro uma publicação do advogado do Donald Trump, deixando um recado claro para o Alcolumbre. Martin DeLuca é o advogado do Donald Trump, é uma das pessoas que mais fornecem as informações para o Donald Trump sobre os absurdos do Alexandre de Moraes aqui, junto com Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. E ele publicou isso aqui, publicou, obviamente, essa matéria, né? Nem com 81 assinaturas, pauta o impeachment de um ministro supremo, diz Alcolumbre a líderes. Agora vamos ler a tradução do que o advogado do Donald Trump acabou de escrever. Vamos lá. Começa daqui, ó. As máscaras estão caindo para os defensores da democracia brasileira. Após semanas de protestos, censura desenfreada e crescentes detenções políticas, a maioria dos senadores brasileiros assinou um pedido formal de impeachment de Alexandre de Moraes. Mas o presidente do Senado brasileiro, Davi Alcolumbre, acabou de dizer aos líderes do partido: mesmo que vocês tenham todas as 81 assinaturas, não colocarei o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal em votação. Há 81 senadores no Brasil. Alcolumbre afirma que, mesmo que cada um deles peça o impeachment de Moraes, ele o bloqueará de qualquer maneira. Agora, a própria instituição com poderes para responsabilizar Moraes está sendo impedida de fazê-lo. Se até a unanimidade do Senado é relevante, para onde o Brasil está indo? Aqui vocês estão vendo, gente, um claro, explícito recado. Ele até marcou o Alcolumbre aqui, viu? Ele está dando um recado muito claro. Alcolumbre acaba de se tornar o próximo alvo da artilharia à disposição do Donald Trump. Ao se posicionar como defensor e cúmplice, pode ter certeza, vai ter visto cancelado, que isso é algo que se faz quase que imediatamente, e vai ter Magnitsky. A Magnitsky para o Alcolumbre, agora, antes eu já não sabia, vou ser sincero, eu falava, cara, será que é bom, não vai ter, será que vai ter, qual é a possibilidade? Agora eu tenho a mais absoluta certeza que o Alcolumbre acabou de conquistar uma Magnitsky para ele. Olha que terrível para o nosso país. Um ministro do STF violador de direitos humanos e o presidente da casa também sancionado por ser um cúmplice protetor desse violador de direitos humanos, desrespeitando a maioria da casa da qual ele preside. Isso é sério.
Ele está desrespeitando a vontade da maioria da casa na qual ele é o presidente. A função de um presidente da casa é acatar a vontade da maioria. Se não, se você vota e coloca um presidente de uma casa ou de qualquer lugar e esse presidente ignora a vontade da maioria, você está elegendo um ditador. E é isso que o Alcolumbre está fazendo, ignorando por completo a vontade da maioria. Olha, eu acho que só resta agora para ele rezar bastante, né? Sinceramente, eu acho que hoje todo mundo entendeu que não tem como contornar Magnitsky. Não ache você que vai colocar dinheirinho na Fintech ou na Cicobi. Cara, não tem como. Você não consegue fazer isso. Não tem como você burlar a Magnitsky. Acho que hoje as pessoas entenderam isso. Você não vai poder ir para lugar nenhum do mundo. Você não pode ter cartão de crédito. Você não pode ter conta de nada. Você não pode ter Google. Você não pode ter... Ai, meu Deus. Essas pessoas... Como a ignorância vai causar o prejuízo de muita gente no Brasil, eu fico impressionado. Dá tempo de reverter isso? Dá. É só pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. Ao momento que ele pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, e esse é o problema, tá? Depois que a Magnitsky é decretada, é difícil demais reverter esse processo. Leva anos. Vai mesmo esperar isso acontecer? Não é mais fácil simplesmente escutar a maioria da casa e dizer, olha, se a maioria da casa pede, eu como presidente defensor da democracia, acato. Alcolumbre, agora a prerrogativa não é mais sua. Não tem por que o Alexandre de Moraes te prejudicar, sendo que a maioria está pedindo por algo. Não faça isso, cara. Ninguém quer que você faça isso. Você não está entendendo, você vai arrebentar a sua vida para defender um violador de direitos humanos, que o mundo já reconhece como violador de direitos humanos. Pense bastante. Hoje eu vou te mostrar um fato que o Alexandre de Moraes não quer que você veja. Essa semana o jornalista Michael Schellenberg trouxe novas revelações sobre a Vaza Toga. E o que foi publicado é simplesmente estarrecedor. Essas provas mostram sim que o 8 de janeiro foi uma farsa, exatamente como eu venho dizendo há um bom tempo. Os documentos revelam que o Alexandre de Moraes mostrou um gabinete paralelo, ilegal, junto com seu assessor, o juiz Ayrton Vieira, já conhecido da primeira parte da Lava Toga, a chefe de gabinete, Cristina Kozahara, e também o seu ex-assessor, Eduardo Tagliaferro. Qual era a função desse grupo? Perseguir e condenar inocentes apenas baseados em postagens nas redes sociais. E para isso eles criaram até uma classificação secreta. Se você tivesse postagens contra o PT, fotos vestindo camiseta verde e amarela, críticas ao Lula ou ao Partido dos Trabalhadores, bem como, por exemplo, críticas ao STF também, você recebia uma certidão positiva. E isso já bastava para te condenar. E tudo isso feito fora dos autos, fora do processo, de maneira ilegal, através de grupos de WhatsApp. Um caminhoneiro foi condenado apenas por postar críticas a Lula e as eleições de 2022 em seu Facebook. Ele é acusado de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e passou mais de 11 meses na cadeia, sem nunca ter cometido nenhum fato violento. Abro parênteses aqui, esse é o mesmo crime que agora Alexandre de Moraes tenta imputar contra mim devido às minhas relações aqui nos Estados Unidos. E para mim o caso mais absurdo, do vendedor ambulante Ademir Domingos Pinto da Silva, de 54 anos. Ele chegou no QG de Brasília depois de tudo aquilo ter ocorrido. E chegou apenas para vender bandeiras e camisetas. Mesmo assim ele foi preso, sabe por quê? Por conta de tweets de 2018 criticando Lula da Silva. Nada sobre 8 de janeiro, nada sobre eleições. Ainda segundo a reportagem, erros eram muito comuns. Num desses casos, uma senhora Islamisbeth foi erroneamente identificada como um daqueles casos positivos. Minutos depois, a equipe percebeu o erro e mudou a classificação dela para como caso negativo. A mulher era provavelmente Gildete da Silva Guardia, uma aposentada de 74 anos, que se tornou uma das vítimas mais simbólicas desse abuso judicial. Mesmo com a certidão dela corrigida, ela permaneceu presa. E só foi libertada 21 dias depois de encarcerada devido a uma grave hemorragia intestinal. Essa equipe, subordinada ao Alexandre de Moraes, agia com sordidez e crueldade. No grupo de WhatsApp criado por eles, há diálogos em que Ayrton Vieira demonstrava abertamente a sua vontade, a sua sede para prender todo mundo logo na audiência de custódia, no primeiro momento possível. E ainda colocou um emoji sorrindo, se deleitando com aquele ato cruel. Lembre-se, nós estamos falando de velhinhas, de pessoas de mais de 70 anos de idade. Gente como Clesão, que acabou morrendo dentro da cadeia por conta da ação desse tipo de pessoa que não considerou sequer a dignidade da pessoa humana. Em outra conversa, quando a PGR pede a liberdade de inocentes, a chefe de gabinete do Moraes, a Cristina Kozahara, diz que não quer libertar ninguém antes de ver
a rede social dessas pessoas inocentes. Isso é perseguição política. Isso é abuso de poder notório. Estamos diante de um dos episódios mais sombrios da nossa história. Alexandre de Moraes se tornou um violador de direitos humanos conhecido internacionalmente. E as provas agora estão escancaradas. Eu não vou parar. Eu estou aqui nos Estados Unidos para buscar por justiça. E vou até as últimas consequências. Não podemos permitir que os inocentes continuem pagando por essa farsa. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a América. Nós venceremos. Pois é, o Davi Alcolumbre é um grande traidor. Você tá vendo aí, tem uma foto do Jair Bolsonaro junto com o Davi Alcolumbre, né? O abraçando ali. Por quê? Para quem não sabe, o Bolsonaro apoiou a candidatura do Davi Alcolumbre à presidência do Senado, claro, a mando do Valdemar da Costa Neto, que para mim, eu não confio no Valdemar da Costa Neto. Você pode até gostar dele, mas eu não confio. Tudo que deu errado até agora para Jair Bolsonaro tem a mão, se você olhar, tem a mão do Valdemar da Costa Neto, que não sofreu nada até agora. Para ele tá tudo normal, ele está limpo. Olha só, o pessoal da Rádio Auriverde vai falar sobre essa pressão em cima do Alcolumbre e o que pode acontecer com ele a partir de agora. Ele brincou, pessoal, não foi só com o povo brasileiro, agora ele brincou também com o Estado norte-americano, que quer Jair Bolsonaro em 2026 a qualquer custo. Veja aí, o pessoal da Rádio Auriverde vai explicar essa situação. Confira. É complicado, né? A gente tem que comentar sobre Alcolumbre. Pois é, eu desejo que ele entenda que a Magnitsky vai chegar para ele também, né? Vai chegar para ele também. Na última sexta-feira, passou por aqui Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro foi muito claro quando disse o seguinte: Hugo Mota, Davi Alcolumbre, estou disposto a intermediar, a facilitar o acesso de ambos à Casa Branca para mostrar que o Legislativo, o Congresso brasileiro, está disposto a aprovar o PL da anistia, né? De uma vez por todas colocar o fim a essa perseguição implacável contra Bolsonaro e apoiadores. Eduardo Bolsonaro deixou isso muito claro. Entretanto, sabendo disso e dizendo não pautarei impeachment de ministro, só tem uma coisa que eu posso concluir, não tem outra alternativa. O rabo está amarrado até o talo. Me perdoe a grosseria, me perdoe, mas a nossa conversa é tão franca, todos os dias, que se eu tiver que ficar 6 horas falando aqui todos os dias, e tem que ficar assim, olha, ele está comprometido, tá? Ele está com o rabo amarrado até o talo. Desculpa, eu preciso ser grosseiro, porque isso, a clareza pode facilitar a compreensão de muitos. O Davi Alcolumbre, sabendo... Vamos lá, vamos ser práticos, vamos analisar aqui a vida como ela é. Já vou ouvir o Leandro. A vida como ela é. O cara sabendo que ele vai tomar uma Magnitsky. Vamos lá, ele está sabendo que ele vai tomar uma Magnitsky. Vai chegar. Ele está sabendo que ele não vai poder mais viajar para os Estados Unidos. Ele está sabendo que ele está na reta. Ele está na reta. Ele sabendo de tudo isso, que ele vai perder visto, ele e os familiares. Não vai poder mais ir para Disney. Natal em Nova York, acabou. Vai acontecer, ok? Magnitsky. Pena de morte financeira. Ele sabendo que está condenado a receber as sanções. Bradar, gritar no microfone que não vai pautar impeachment de ministro é porque o rabo, além de sujo, tá falando de Alcolumbre, né? Rabo, além de sujo, tá amarrado. Tá amarrado. Não tem outra alternativa. Porque, vamos lá, você está percebendo ministros do Supremo dando já uma tergiversada, né? Opa, como é que eu vou dar uma escorregada aqui, uma sabonetada lá, uma vaselinada aqui, né? Uma serpenteada colar? Preciso sair dessa, porque, porra, se me pegar aqui, eu tô ferrado. Se essa tal da Magnitsky chegar, porra, me ferrei. Esse Alexandre de Moraes, hein? Sai de reto, Satanás, sai de reto, Satanás. Hein? Não tá assim? Tem gente nessa vibe. Tem gente nessa vibe, tentando fugir. O Alcolumbre está querendo pular no colo do cara. Não está muito louco isso? Imagine falando assim, olha, aquela ali é a forca, você está indo em direção a ela. Você pode se livrar.
Você pode se livrar da forca, entre todas as aspas, é claro. Você pode se livrar da forca. Ah, é como? Pauta impeachment do ministro. Não, não quero, não quero, não quero. Eu vou pra forca. Rabo preso, bicho. Não tem desculpa, não tem outra alternativa. Dizer pra mim, nesse momento, condenado que será, que não vai pautar, Leandro, desculpa, isso aí é um rabo preso até o talo, Leandro. É um rabo preso e com toda certeza nós podemos aí já vislumbrar no horizonte próximo a aplicação da Lei Magnitsky também sobre este que está procurando, né? Como bem você destacou, Pitoli, algumas figuras, inclusive do próprio STF, já estão ali largando a mão do Alexandre de Moraes. Aquela ideia de ninguém largar a mão do outro não está colando muito lá na Suprema Corte. E eu posso falar aqui com muito orgulho, Pitoli, que eu estive lá nos Estados Unidos, ao lado de Eduardo Bolsonaro, passei 15 dias lá, faz mais ou menos uns 10 dias que eu retornei, e posso lhe dizer, afirmar aqui para toda a nossa audiência, isso já está, obviamente, comprovado por todos os fatos, né, e desdobramentos. O Eduardo Bolsonaro, ele de fato tem ali uma relação fortíssima, né, com o governo Trump, com o Marco Rubio, tem entrada e diálogo direto com o governo americano, e aquilo que muitos duvidavam que poderia acontecer, ou fazer um chacota, né, já aconteceu, na suspensão dos vistos, né, que outrora faziam piada, riam, quem vai perder o visto primeiro, né, e aquelas gargalhadas, né, completamente fora da normalidade. Parece que alguns já conseguiram sentir o impacto de que o que parecia ser distante de acontecer está acontecendo. Mas parece que o Alcolumbre, ele ainda não caiu em si, não entendeu qual é a realidade sobre o que está acontecendo no mundo e no Brasil e na relação Brasil-Estados Unidos. Pois é, pessoal, esse traíra, né, que nós já conhecemos de outros carnavais passados, eu sabia, pessoal, quando lá atrás o Senado Federal estava para ter a eleição ali da presidência e quando a Câmara dos Deputados também estava para ter eleição, aconteceu com prazo de pouco mais de uma semana ali de diferença. Aí veio a oposição ao governo, que é o pessoal do PL, da direita, e colocou ali a sua posição, seu posicionamento, direcionado por quem? Pelo Valdemar da Costa Neto, de que iria apoiar o Hugo Mota, iria apoiar o Davi Alcolumbre. Eu falei aqui neste canal que isso era um tiro no pé, que isso estava errado, que a direita tinha candidato, por exemplo, tinha o Rogério Marinho, por exemplo, tinha o Eduardo Girão, que se colocaram como chapa ali para poder candidatar ali, para poder ser o presidente do Senado Federal. E tinham vários. O Marcel Van Hatten também era uma chapa ali no Senado Federal. E na Câmara dos Deputados, tinham deputados também de direita que queriam participar ali e ser presidente da Câmara dos Deputados. Valdemar da Costa Neto bateu a mão na mesa e falou, não, nosso candidato é o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre. Aí olha o que aconteceu. Aí eu te pergunto, eu quero que você coloque aqui nos comentários. A culpa disso tudo, de não termos votação da anistia e de não termos votação ali de impeachment de ministro do Supremo, é de quem? É de quem? Será que é só do Davi Alcolumbre e do Hugo Mota ou o Valdemar da Costa Neto também tem parte nisso? Pessoal, tenho pra mim que se o Bolsonaro tivesse num outro partido, talvez ele ainda estaria na presidência. Só pra fechar. Talvez estaria na presidência. Por quê? Olha só, o Bolsonaro tá preso até agora. Até agora tá preso lá na casa dele, tá com tornozeleira eletrônica, contas bancárias bloqueadas, rede social bloqueada, processo na justiça e podendo uma condenação de 42 anos, inelegível. Agora me responde, o Valdemar da Costa Neto, qual sanção que ele sofreu? O que ele sofreu de mal? Nada, nada, não está em nenhum processo, não deu nada pra ele. Inclusive tem foto aí na internet, aí se você jogar aí, ó, dá um Google aí, joga aí, ó, Valdemar da Costa Neto, Lula. Você vai ver os dois lá, ou seja, ele já participou do governo de Lula. Não confie em Valdemar da Costa Neto, realmente ele é um articulador, onde no final quem está ganhando é ele e o partido dele, né? Todo mundo leva a fé. Pessoal, Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Cleitinho, o Tarcísio, Damares, esse pessoal todo, eles poderiam se juntar e montar um partido, pessoal. O partido, por exemplo, Deus, Pátria, Família, não sei, o partido mito.com, alguma coisa assim. Mas deveria
se livrar do Valdemar da Costa Neto. Por quê? O Valdemar não está interessado em ajudar Jair Bolsonaro a se reeleger. Ele está interessado em ter muitos candidatos ali, muitos deputados, senadores, para ganhar, sabe o quê, pessoal? Tem uma coisa que se chama fundão eleitoral, você já ouviu falar? Pois é, quanto mais votos o partido tiver, tanto para eleição municipal quanto federal, quanto mais deputados, senadores, vereadores, deputado estadual, prefeito, eles tiverem com votos, eles na próxima eleição, eles ganham um fundão eleitoral maior, mais gordo, cada vez mais gordo, né? E aí, o partido do Valdemar da Costa Neto, o PL, ganha milhões e milhões e milhões. E esse dinheiro não é revertido diretamente para a campanha, por exemplo, do Jair Bolsonaro, não é revertido agora para a defesa do Jair Bolsonaro. Ou seja, no final das contas, pessoal, o chefe do partido, né, só sai ganhando. Então, por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque se o Davi Alcolumbre está fazendo essa graça agora com o povo brasileiro, é culpa dele, é culpa do Valdemar da Costa Neto, pessoal. Coloca aqui nos comentários se eu tô doido ou se faz algum sentido. E outra coisa, pessoal, quando você vai puxando as coisas, você começa a entender. Sabe por que o Xandão está fazendo tudo isso no Brasil hoje? Culpa do PT lá atrás também. Por quê? Se a Dilma não tivesse metido os pés pelas mãos lá e levado o Brasil pro buraco, ela não tinha sido impeachmentada. Se ela não tivesse sido impeachmentada, o Temer não tinha entrado no poder. Se o Temer não tivesse entrado, o Alexandre de Moraes não seria ministro do Supremo Tribunal Federal. Você já parou para pensar nisso? No final das contas, a culpa é do PT, pessoal. Tudo aquilo que tem atrapalhado no Brasil, que tá tudo torto, se você for puxar, você chega lá atrás, você acha o PT. Isso é uma grande verdade, pessoal. Você acha o PT enfiado em alguma coisa. E agora aí, né, olha que absurdo que aconteceu ali na Câmara dos Deputados, né? Durante ali, os deputados estavam se reunindo ali e fizeram um grande acordão ali para poder, né, dar mais um prazo pro Hugo Mota, que ele precisa de mais prazo, mas tudo bem. Aí foram comemorar ali em cima ali. O que aconteceu? Uma petista deu uma cotovelada, deu um soco, alguma coisa ali no Nicolas Ferreira. Ele chegou até a cair ali. Que absurdo. Esse é o governo do amor, né? Onde tem ali uma deputada petista que agride os outros na frente de todo mundo. Ali não adianta nem mentir, porque foi na frente de todo mundo. Pessoal, tudo isso está acontecendo no Brasil é porque o povo brasileiro também permite, é permissível e permite esse tipo de coisa. Já era para as ruas estar ocupadas, Brasília está ocupada. Já era para estar acontecendo, mas o povo é moroso, né? O povo aceita tudo, né? Lá atrás, quando o Lula foi solto da cadeia, já era para ter ocupado as ruas. Foi deixando e chegou nessa situação que estamos aí hoje. Estamos sendo feitos de babaca, né? De trouxa, para não falar outra coisa. Dá um like nesse vídeo aí, pessoal. Se inscreva aqui no canal. E se esse vídeo fez alguma diferença para você aí, compartilha, pega o link aí, manda para todo mundo aí. Absurdo, hein, Davi Alcolumbre? Absurdo. Agora a lei magnífica tá chegando aí. Eu quero ver o que você vai fazer quando você estiver sem conta, sem visto para os Estados Unidos, sem cartão de crédito e outras coisas mais. Vamos ficando por aqui e até a próxima.